pastor Donizete, ora por mim, porque hoje à noite eu estarei pregando, e eu estou preocupado, e às vezes até com as pernas tremam. Aí eu disse, mas eu pensei que era só a gente que tinha isso, rapaz, que você é um pregador que prega para todo lado. Ele falou assim, ó, quando o pregador perder isso aí ele vai saber que Deus não está confirmando a bênção na vida dele, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Ele disse, todos os pregadores, todos os que falam do amor do Senhor, tem isso aí. Ele disse, ora a Deus e conserva isto. E eu digo para os irmãos que todas as vezes que a gente tem sido convidado para trazer a palavra de Deus, há uma preocupação, há um desgaste, oramos, jejuamos e preocupamos naquilo em que vamos trazer para a igreja, e aí o Espírito de Deus nos orienta e nos dá a palavra, mas pagamos o preço, e sabemos que a responsabilidade é grande, mas o Senhor é conosco, e a palavra é dele. Irmãos, eu observando os dois hinos que as irmãs adorou o Senhor, o círculo de oração, e eu observando e analisando, eu estava pensando, o Espírito de Deus tem algo maravilhoso, porque o que eu vou falar, fala sobre também o mar, fala sobre a viagem de Paulo preso para a Itália, ali apresentar César, e eu estarei lendo esse texto, Atos 27, 22 a seguir. Os irmãos podem nos acompanhar. Diz assim a palavra, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Atos 28, versículo 7, diz assim, e ali próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Amém. Irmãos, estamos diante de uma palavra conhecida da igreja, uma palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, para nós meditarmos nela, para vermos como que Deus é bom. E aqui o Espírito de Deus pôde trazer ao meu coração, das seguintes formas, na hora mais difícil é que Deus se manifesta, nos momentos mais difíceis é que Deus se manifesta, não é porque Deus não está conosco, Deus sempre está conosco, mas quando chega nos momentos difíceis, aí Deus, Ele manifesta com o seu poder, com sua graça, com sua unção, para nos dar o livramento. Nós sabemos que Paulo ia preso nesta embarcação, ia para a Itália, e ali, juntamente com ele, Paulo, somando Paulo e todos que estavam ali naquele navio, era 276 pessoas, a palavra de Deus fala almas, que estavam ali naquela embarcação, naquele navio, que navegava em alto mar, e eles saíram rumo à Itália, navegando em alto mar, e a palavra de Deus nos conta esta passagem, que o vento era ao contrário, e chegando na cidade de Creta, aonde Paulo viu que o vento era forte, e ele analisando, ele disse que não seria bom que seguisse a embarcação,
que não seria bom que prosseguisse, que desse um tempo ali até o tempo melhorar. Mas o centurião nos diz a história que ele creu mais no comandante do navio, mais no mestre do navio, do que na palavra de Paulo. E assim foi esta embarcação, e o vento assoprando, a tempestade, momentos difíceis naquela embarcação. Chegou o momento que escureceu tudo, treva, e eles ficaram perdidos, sem saber onde estavam, e a situação foi agravando cada vez mais. E eles entraram em desespero, aquelas pessoas que estavam dentro daquela embarcação, e eles foram tocando em alto mar, sem saber aonde estavam, o vento assoprando, e nos diz a história que chegaram a um certo lugar, que eles, analisando a profundidade da água, eles acharam por bem de soltar ali a âncora, para segurar aquela embarcação, para dar um tempo ali para que pudesse prosseguir com aquela embarcação. Irmãos, eu estava analisando, que nós temos parente em Paranaguá, e eu sempre, todo ano, uma vez, duas vezes, a gente vai até Paranaguá, e eu sou muito de analisar as coisas, observar, e eu estava andando ali no porto, e eu comecei a analisar uma âncora, eu até tenho uma foto perto dela, o tamanho da âncora, que segura aquele grande navio, e eu comecei a olhar e observar naquela âncora, ela tem 3 pontas, tem um cabo, onde amarra ali o cabo de aço, para soltar e segurar aquela embarcação. Só que eu descobri, que aquela âncora, se ela não tiver onde enroscar, ela não consegue segurar a embarcação. E os marinheiros, eles soltam aquela âncora, e aquela âncora ela enrosca em alguma rocha, e segurando na rocha, consegue segurar aquela grande embarcação. E aí o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, nós precisamos estarmos com a nossa âncora segura na rocha que é Cristo. A nossa âncora precisa estar segura na rocha que simboliza Cristo em nossas vidas. Se a âncora estiver segura na rocha, nós não vamos perecer. A embarcação vai estar segura, a embarcação vai estar ancorada, e poderemos ter paz e alegria, e vencer os vendavais, vencer os momentos difíceis, e depois prosseguirmos a caminhada. E essa era a situação de Paulo, juntamente com os demais presos, e eles em desespero, mas Paulo pôde tranquilizar eles. Quando naquele momento difícil, Deus agora aparece com o seu anjo, e traz uma mensagem a Paulo. Sabe o que me traz aí, irmãos? Que Paulo no seu coração sabia que Deus era com ele. Paulo sabia que Deus tinha um projeto com ele, lá em Roma. Mas mesmo nós, irmãos, servimos a Deus, somos crentes em Jesus, mas há momento que nós entramos em pânico. Mas o que eu quero dizer nesta noite, olha, os projetos de Deus, o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, a tempestade não poderá tirar, as trevas jamais poderá tirar. Não se esqueça que Deus sempre está conosco, aleluia. Deus está conosco todo momento, Deus está conosco nos acompanhando, nas horas difíceis Ele se manifesta, mas quando estamos em momentos bons, Ele está ali, acompanhando, Ele está nos orientando. Então Deus sempre está presente. E aí Paulo tranquilizou, já era o 14º dia, e eles não comeram nada, preocupado. E aí o anjo chegou e disse: Paulo, pode tranquilizar a população dessa embarcação, diga para eles que pode comer, diga para eles se alimentar. E tem mais uma coisa, Paulo, não vai perder nenhum desses que está com você, nenhum desses vai perecer. Deus é contigo, Paulo.
E tem mais uma coisa: nem um fio de cabelo perderá das vossas cabeças. Fique tranquilo, tranquiliza este povo. O navio vai perder. Aí Paulo ainda diz: olha, se tivesse me ouvido lá em Creta, poderia estar livre destes danos, poderia estar livre desse prejuízo, mas o anjo me orientou que não vamos perecer. A embarcação sim, mas todos que estamos aqui vamos escaparmos livre, porque Deus está conosco. Irmãos, eu estava analisando que muitas das vezes nós não obedecemos a algum conselho das pessoas que nos aconselham, às vezes não valorizamos, às vezes o conselho da esposa, às vezes o conselho de um filho, às vezes um conselho de um amigo, às vezes um conselho de um pastor, às vezes um conselho de um companheiro, e nós não queremos dar valor, e aí nós temos prejuízo lá na frente, aí nós quebramos a cara. Mas mesmo nós às vezes desobedecendo, Deus, Ele está ali para dar a vitória. Aleluia. Nós vimos que por causa de Paulo, os demais ali desfrutou da vitória, porque Deus era com Paulo. Irmão, lá na sua casa, pode alguém às vezes não estar muito bem com Deus, pode alguém estar desobedecendo às ordens de Deus, mas eu quero te dizer nesta noite, se você é fiel a Deus, se você continua firme ao Senhor, Deus é contigo, e Ele vai continuar abençoando o teu lar, a tua família, a tua vida, porque Deus é contigo, para te dar vitória. E nos momentos mais difíceis da sua vida, que você acha que Deus não está te vendo, no momento mais difícil que você pensa que Deus nem está aí, mas eu quero te dizer que Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele está sempre ali, igual estava com Paulo. Paulo desfrutou dessas bênçãos maravilhosas, aleluia. E eu li no 28, o verso 7, que fala também de Paulo, quando ele chegou ali na ilha de Malta, que a embarcação começou a arrebentar, e eles queriam matar os presos, mas o centurião, por causa de Paulo, ele protegeu todos, e saíram todos ali, uns nadando, outros nas madeiras dos navios, e saíram, e chegaram até aquela ilha, e Deus preparou aquele homem ali, na ilha, que tinha ali, era dono de uma boa parte daquela ilha, e Deus preparou ele, para estar com ele, recebendo ele por 3 dias, sabe o que eu vejo nisso daí? É que Deus é um Deus, irmão, em meio a turbulência, em meio às dificuldades da nossa vida, Deus sempre levanta alguém para nos dar a mão e nos abençoar, Deus sempre usa alguém para estender a sua mão, para nos dar vitória, aleluia. E nós vimos aí, Deus usando este alguém, para que pudesse receber aquelas pessoas, juntamente com Paulo, e abençoar eles. Paulo foi mordido pelaquela serpente, esperavam que Paulo morresse, mas Paulo nos diz a palavra, que ele sacudiu ela no fogo, e ele continuou são. Eles esperavam que Paulo caísse, esperasse que Paulo morresse, depois viram que Deus estava com Paulo. Alguém pode olhar para você e dizer assim: ó, esse daí já era, esse daí não vai sair dessa emboscada, esse daí vai perecer, mas se nós for fiel, Deus é conosco para nos dar vitória, aleluia. É nos momentos difíceis que nós passamos a entender que Deus nunca nos abandonou. E os projetos que Deus tem na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida da sua família, o vendaval não vai tirar, a escuridão não vai tirar, a serpente não vai matar também. Deus é conosco para nos dar vitória, aleluia. Quem sabe você veio nesta noite um tanto angustiado, desesperado. Qual será o meu futuro? Qual será o futuro do meu filho, da minha família? Que será amanhã de mim, do meu trabalho, do meu emprego? Meu querido, seja fiel a Deus, confia nele, e Ele vai continuar te abençoando e te dando vitória. Aleluia.
Oh, engrandecido és o santo nome do Senhor nosso Deus. É nessas horas que Deus aparece, é nessas horas que Deus se manifesta e diz: eu estou aqui para te dar vitória. Paulo, tu não estás sozinho, Paulo, eu estou aqui. O vendaval está ao contrário, a escuridão tem tomado conta, você tem passado prova, mas eu sou o Deus da tua vida, estou contigo, não te abandono, não vou te deixar, vou cumprir os meus projetos, você vai chegar lá na Itália, as coisas vão acontecer, e eu sou contigo para te dar vitória. Irmãos, nós devemos servirmos a Deus de coração, servirmos a Deus com vontade de vencer, amar a Deus, e Deus, Ele está conosco para nos dar vitória. Está aí o valor da fidelidade. Pode alguém criticar, pode alguém caluniar, pode alguém se levantar contra você, mas continue marchando, e Deus vai continuar te abençoando, aleluia. Oh, engrandecido és o santo nome do Senhor. E olhando essa passagem, eu vejo Deus se manifestando e dizendo: eu estou aqui, Paulo, eu estou aqui. E depois Paulo passou a ser valorizado, Paulo passou a ser respeitado. Irmãos, muitas das vezes Deus permite algumas coisas acontecer em nossas vidas, para o meu crescimento, para o seu crescimento, para o nosso crescimento. Não vamos ficar murmurando, não vamos ficar reclamando, não, nós temos que clamarmos a Deus, mas não reclamar, porque na hora certa Deus vai dizer: eu não disse que eu estava com você? Na hora certa Deus vai dizer: eu não te disse que eu estava presente? Quando nós olhamos para Abraão, quando Deus pediu o seu filho Isaque, o seu único filho, diz: olha, Abraão, eu quero o seu filho, você vai oferecer ele para mim em holocausto. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Por que não? Vou oferecer sim. Nos diz a palavra que ele pegou 2 do seu moço, pegou ali o seu jumento, pegou o seu filho Isaque, pegou a lenha, pegou ali o cutelo, que é o facão, e disse: vamos lá para as terras de Moriá. E quando chegou o 3º dia de caminhada, eu penso comigo, se ele pudesse aumentar aquela caminhada para 20, 30 dias, seria melhor. Quem sabe cada passo que dava, ele esperava o livramento de Deus. A cada passo que ele dava, a cada movimento, ele esperava o agir de Deus. Mas se Deus não agiu agora, ele vai agir lá na frente. Se ele não agiu hoje, não se manifestou hoje, ele vai se manifestar amanhã. Mas eu vou continuar obedecendo a ele e vou fazer a vontade dele. E quando chega lá no pé do monte, uma certa distância, ele diz para os 2 moços, diz: olha, vocês ficam aqui, e eu e meu filho, nós vamos para lá, e depois nós voltaremos. Irmão, olha que coisa linda, eu vejo a fé de Abraão aí. Ele diz: nós vamos lá, mas depois nós voltaremos. Nós, quer dizer, ele creu, nem que fosse possível Deus ressuscitar o seu filho ali da cinza, mas ele estava crendo que voltaria, ele e o seu filho, aleluia. Aí o filho disse: papai, eu estou vendo aí a lenha, eu estou vendo aí o facão, o cutelo, mas e onde está o cordeiro? Ele diz: Deus proverá, Deus proverá, aleluia. Irmão, passe a crer no Senhor genuinamente, e Deus é contigo para te dar vitória, aleluia. Há momento difícil nas nossas vidas, que somente nós, há momento difícil na vida da esposa, do esposo, dos filhos, que às vezes a gente não pode falar para ninguém, somente para Deus, mas nós cremos que Deus é o Deus da providência, e no momento difícil Ele vai aparecer e dizer: eu estou aqui. Chega lá, coloca a lenha, arruma aquele holocausto, amarra seu filho, coloca sobre aquela lenha, e na hora H, no momento em que ele ia descer ali o cutelo para sacrificar o seu filho, o anjo brada e fala com ele: não fazer tal coisa. E ele para. Quando ele olha atrás dele, estava lá o cordeiro enroscado com o seu chifre naquele mato, naquelas árvores por ali, e diz: aí está o cordeiro para sacrificar.
e agora eu sei que você me ama, e que você ama a Deus, eu sei que você tem temor a Deus, agora eu acredito em você, por isso eu vou multiplicar a tua semente como a areia do mar, como as estrelas do céu. E Deus cumpriu para com a vida de Abraão. Nós vemos pessoas sendo bem-sucedidas, irmão, nas áreas financeiras, na área espiritual, e aí nós ficamos, mas por que isso? Irmãos, Deus tem o seu trabalhar em cada vida. Então são as provas para nós progredir, para nós desempenhar a nossa vida espiritual, para nós desenvolver a nossa vida espiritual. Eu não sei a prova que você está passando, mas uma coisa eu quero te dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho, Deus está com você. Aleluia. Eu lembro que uma certa feita eu fui pastorear uma igreja numa cidadinha pequena. Eu e a Isabel chegamos lá e adentramos aquela igreja, uma igreja muito bonita, e só dava eu no púlpito, meus 3 meninos sentados na cadeira, uma menina por nome Áurea lá sentado na cadeira, e a Isabel. Aí eu catava o meu violãozinho, tocava, e a Isabel cantava. Mas dentro de poucos dias Deus foi enchendo aquela igreja, e aí já apareceu o porteiro, aí já apareceu obreiros, e Deus foi enchendo aquela igreja. Mas tinha alguém naquela cidade muito mal, um homem terrível ali, e aquele homem disse: eu vou matar esse pastorzinho. Ele está aí, ó, catando os crentes, catando lá do meio os nossos, e levando para a igreja. Olha quanto ele já levou. E chegou a notícia a mim, diz: olha, o fulano de tal diz que vai te matar. Está a Isabel aqui que é testemunha disto. Disse: ele vai te matar. E esse cara já era criminoso, já era ex-presidiário, e andava bebendo, usando droga na cidade, e a intenção dele era matar eu. Disse: eu vou matar esse pastorzinho que veio perturbar este lugar aqui, está enganando o povo. E eu disse: eu não estou enganando, eu estou fazendo a obra de Deus. E pastores, eu fiz alguma coisa no passado que hoje eu não sei se eu faço, mas era muito corajoso. Eu disse: se for para morrer pregando, eu vou morrer pregando na esquina, vou morrer pregando no púlpito, morrer pregando na rua. Se ele tiver de matar eu, ele vai matar, mas eu não vou me recuar. Eu não vou recuar. Aí nós já tinha porteiro na igreja, e um dia de domingo, a igreja lotada, e eu vi algum movimento lá na porta da igreja, e eu comecei a analisar o que está acontecendo lá. Quando pensa que não, adentra aquele homem para dentro da igreja, levanta os seus 2 braços e começa a gritar, dizendo que o fogo estava queimando ele, que o fogo estava queimando. E ele veio pelo corredor afora e chegou na frente, todo tremo, gritando, desesperado, que o fogo estava queimando ele. E ele caiu de joelho, eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus como Salvador. Depois os porteiros falaram para mim, que ele chegou com a arma, com intenção de me matar, mas Deus pegou ele lá na porta da igreja, ele entregou a arma para aqueles porteiros, e entrou com as mãos erguidas, e veio aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia. É nesses momentos é que Deus está conosco para nos dar vitória. Aleluia. Oh, como é bom servirmos a Deus. Eu tenho algumas experiências, irmão, na obra de Deus, e eu gosto de contar na frente da minha família, na frente da minha esposa, que são testemunha disto. Fui pastorear uma outra igreja, e lá nesta igreja tinha um rapaz, não vou citar o nome por motivo ético, e esse rapaz dessa igreja, o pastor presidente diz: olha rapaz, você vai assumir aquele trabalho, mas lá tem alguém lá que manda na igreja, e você tem que saber como mexe com aquele negócio lá, que é complicado. E esse moço era advogado, tinha um primo dele que era promotor de justiça, tinha um tio que era juiz de direito, e eu assumi esta igreja. E na igreja ele tinha 2 cargos, era secretário da igreja e professor da escola dominical. E ele começou a não me respeitar, não recebeu como pastor daquela igreja, como dirigente daquela igreja. Eu digo: Jesus, o que eu vou fazer?
E um certo dia, numa reunião, eu tomei uma posição e eu disse: olha, meu querido, eu te respeito como advogado, te respeito como autoridade formado, só que aqui na igreja você me respeita porque Deus me colocou aqui para fazer a obra dele. E ele entregou os cargos, saiu chutando. Eu, obreiro novo, não tinha muita experiência, e saiu e foi embora brabo. E eu disse: tudo bem. Aí o pastor presidente, liguei para ele e disse: fica tranquilo, é Deus agindo, não desespere, fique aí, Deus é contigo. E eu fiquei firme, e a igreja foi crescendo, Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus salvando. E aí quando pensa que não, chegou um moço, que tinha uma farmácia naquela cidade, que era da igreja, disse: pastor Donizete, eu quero trazer um negócio para o senhor que não é muito bom. Aquele alguém diz que quer matar o senhor, e ele vai matar. Só que ele tem que provocar o senhor, para o senhor ir para cima dele, e ele matar e entrar como legítima defesa. Ele precisa fazer isso, o senhor vigia. Eu disse: pois ele não vai conseguir, porque eu jamais vou levantar essa minha mão para bater em alguém. Eu nunca levantei essa mão para dar um tapa, nem ninguém, num companheiro, num ser humano, nem na minha esposa, de jeito nenhum. Falei: jamais agora eu vou fazer um negócio desse, ainda sabendo do negócio desse, jamais. E aquele moço andava pela cidade dizendo: eu vou matar. E tinha momento que eu parava, eu digo: mata mesmo, porque é uma pessoa bem sucedida, fazendeiro, e eu só Deus para me dar graça, pessoas ricas. Mas lá um certo dia, quando pensa que não, ele vai para a igreja com essa intenção, e alguém, esse companheiro que tinha essa farmácia, viu ele subindo, catou o carro e foi atrás. Ele chegou, encostou na frente da igreja. Esse moço desceu, e desceu enfurecido. Mas quando ele pisou o pé dentro do pátio da igreja, eu morava ao lado da igreja, ele começou a gritar em desespero. Ele ficou todo desorientado, chegou na porta da igreja e diz: abre aqui a igreja para mim. Nisso esse companheiro chegou e disse: rapaz, eu vim porque eu sei a intenção dele. Eu disse: fica tranquilo, porque Deus já está tratando. Deus já está tratando. E naquele momento, aquele moço, eu abri a igreja, ele entrou para dentro, e ele foi gelando o corpo, foi se acabando, e aquele farmacêutico pegou no braço dele e disse: olha, a pressão dele está baixa. E disse: pastor Donizete, vamos deitar ele nesse banco aqui, e vamos orar para que ele não morra dentro da igreja, para que não venha complicar você e a nós aqui. Vamos orar. E naquele momento ele gritava e dizia: eu estou ouvindo voz estranha, eu estou ouvindo perturbação aqui maligna. E eu coloquei a mão sobre aquele moço e repreendi a morte, repreendi os demônios. Aleluia. E aí ele sentou naquele banco, pediu perdão para mim, pediu perdão para Isabel, pediu perdão até para os meus garotinhos que eram pequenos. Foi para dentro de casa, deitamos no sofá. A Isabel jogou uma coberta em cima dele para ajudar a aquecer. Ele melhorou e diz: o que que eu faço, pastor Donizete? Eu digo: sirva a Deus, adore a Deus, vamos fazer a obra de Deus juntos, o Senhor é conosco. E passou a ser um grande amigo meu. Inclusive ele estava longe, às vezes lá em alguma causa, resolvendo alguma causa. Aí ele ligava para mim e disse: pastor Donizete, eu estou com tal causa assim, assim, como que eu devo agir? Eu digo: meu Deus, eu entendo lá de direito, de advocacia, mas aí o Espírito de Deus me orientava, e eu dizia: faz assim, 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 que vai dar certo. E ele fazia, ganhava a causa, e voltava glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos, é nesses momentos difíceis que Deus se aparece, se manifesta e diz: eu estou aqui. Aleluia. Xarabaxé, aleluia. Quando nós olhamos para a vida de Josafá, Josafá ajuntou o exército ali da região para saquear Judá, Jerusalém. E Josafá temia a Deus, estava ali firme, servindo a Deus. E quando pensa que não, os moabitas, os de Amenon, e assim sucessivamente, os das montanhas, ali da região de Seir, e eles se ajuntaram, se aglomeraram. E eu estava até olhando e analisando os leões. Eles não caçam a presa sozinhos, eles vêm de grupo.
para pegar a presa. Irmãos, e o nosso adversário, às vezes ele não tem coragem de encarar sozinho, ele começa a arrumar grupo, às vezes para perseguir o pastor, para perseguir o A ou B, querendo fazer grupinho, fazer grupo para atacar. Mas eu quero te dizer, se nós estamos na presença de Deus, não adianta fazer grupo, não tememos o inimigo, nem que ele chacoalhe a moita, nós estamos firmes, porque na hora H, Deus vai aparecer e dizer: eu estou aqui. Aleluia. Se nós fosse perguntar para o nosso pastor presidente benemérito, pastor Joel, e dizer quanta experiência nessa área ele tem, ele poderia levantar aqui e contar vários causos e várias passagens, para nos assegurar a respeito disto. E Josafá, quando soube do exército que se organizava para atacar, ele disse: Senhor, as nossas forças são pequenas, não tem como lutar contra esse exército, eles em um número grande. E aí ele reuniu Judá, Jerusalém, fez um clamor, proclamou um jejum, e foi para os pés do Senhor, e ele chegou a dizer: Senhor, nós confiamos em Ti, e nós estamos com os nossos olhares, Senhor, fixos em Ti. Oh Deus! E aí Deus levanta o profeta no meio da congregação, e disse: Josafá, fique tranquilo, porque esta peleja não é vossa. Fique tranquilo, porque você não vai ter que lutar. Fique tranquilo, porque você não vai ter que guerrear. Você só vai adorar e louvar o Senhor. Reúne os cantores para louvar a Deus, e Deus vai trabalhar em prol de vós. E no outro dia, eles saíram e chegaram no arraial, só viram corpos mortos, e chegaram e viram corpos mortos para todo lado. Eles começaram a brigar um com o outro, Deus desbaratou eles, um investiu contra o outro, não precisou Josafá brigar, não precisou Josafá lutar, Deus agiu por ele e deu a vitória. Aleluia. Eles levaram 3 dias para juntar ali ouro e muitos outros pertences que deixaram ali, que os soldados se apegaram um ao outro e se mataram lá no arraial. E o homem de Deus com o seu povo, Deus livrou e deu vitória. Meu irmão, louve a Deus, adore a Deus. Você está na luta, na prova, mas Deus está contigo para te dar vitória. Deus está contigo. Eu não sei como está a tua vida conjugal, tua vida familiar, tua vida financeira. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus está contigo. E vou te dizer mais uma coisa: você está pensando que o inimigo vai fazer festa porque você está sendo vitorioso? Você está pensando que o inimigo vai fazer festa porque você está vencendo? Ele vai levantar com prova mesmo. Viu? Só que tem uma coisa: Deus é conosco para nos dar vitória. Pode fazer grupo, pode se arrumar da onde for, mas Deus é conosco para nos dar vitória e nos levarmos à frente, glorificando e exaltando o santo nome dEle. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, por estar servindo a Deus. Já vai para 34 a 35 anos. 29 anos, já vai para 30 anos, eu e a Isabel dirigindo igreja, pregando a palavra de Deus. Nós voltamos de Araçuaí, irmão, porque a Isabel adoeceu, mas eu não parei sequer um mês sem pregar, todo final de semana pregando, todo final de semana falando de Jesus, e temos falado da palavra de Deus, e não vamos parar de forma alguma. Aleluia. Nem que custe as nossas vidas, mas vamos continuar pregando e dizendo que Jesus é bom. Pode o inferno se levantar, pode o inimigo se levantar de todo lado, mas nós marchamos triunfando, porque Deus é conosco. E eu aprendi uma coisa, irmão: tem alguém fulano falou do você, eu vou lá tirar limpo com ele, porque homem que é homem não leva desaforo para casa e tal. Irmão, para com isso. Se somos filhos de Deus, entrega na mão de Deus, deixa Deus resolver, deixa que Deus resolve. Um certo prefeito da cidade ganhou a eleição, e logo no início, prefeito novo, sem experiência, alguém criticava ele, falava dele, aí ele já corria e já ponhava no jornal, dando troco, e aquela coisa toda. E eu disse: meu Deus, de vez de ele preocupar com a administração da cidade, com o trabalho, ele está aí perturbado com essas coisas. O Espírito de Deus diz: vai lá no gabinete dele e orienta ele como deve fazer. E eu fui.
Orei a Deus, falei com a Isabel, falei, vou lá. Cheguei lá no gabinete dele, diz, hoje eu quero falar com o senhor. Hoje eu não vim pedir nada, hoje eu vim fazer uma oração aqui no seu gabinete. Ele disse, pois não, fique à vontade. E eu disse, olha, Deus me manda dizer, deixe os adversários que falem o que quiser. Não vai tirar limpo com ninguém, nem colocar em jornal. Mostre o seu trabalho para eles. Mostre que o Senhor é um homem de garra e que Deus tem um projeto nessa cidade. E ele diz, eu vou obedecer o seu conselho e assim vou fazer. E conseguiu ganhar vários mandatos em seguida, sem ter nenhum problema. E aí os adversários parou de atacar porque perderam a graça. Irmãos, nós tivemos que olhar para Jesus e continuar marchando firmemente, porque Deus é conosco para nos dar vitória. Se nós fôssemos dizer aqui sobre vários homens de Deus, como Ezequias, como Paulo e Silas na prisão, como Pedro lá na prisão, no momento em que as suas vidas seria devorada, acabada, Deus diz, eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Aleluia. Deus é Deus, irmão, para comigo, para com vocês, viu? Se alguém murmurou, criticou, caluniou você, ora a Deus, pede para que Deus abençoe ele, abençoe ela, não vai tirar satisfação, irmão. Vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos buscar a presença de Deus, e você vai ver que Deus é contigo, e vai te dar vitória. Aleluia. Oh, xaramaxé, te canta, lamasturiama lá. Nesta caminhada minha, nesses anos, tem algumas experiências que Deus tem nos dado, mas Deus tem nos dado vitória. Teve um momento difícil que eu disse, agora não tem mais jeito, agora chegou a hora final, agora chegou o momento que eu não tenho mais saída. Aí Deus aparece e diz, eu estou aqui para te dar vitória. Aleluia. Eu me lembro com uma certa feita, nós estávamos construindo a igreja, e eu dei um cheque, naquela época eu assinava o cheque da igreja, eu e o tesoureiro, lá neste lugar, e aí, quando nós estávamos trabalhando, eu dei o cheque, e ali uns 3 dias antes, o tesoureiro disse, pastor, olha, o cheque vai cair, e não tem dinheiro no caixa da igreja. E eu disse, fazer o quê, meu filho? Vamos orar, Deus vai dar graça. Falei, Senhor, eu não posso, nunca voltou um cheque meu, e esse não vai voltar, é da igreja, não vai voltar. E aí, meus irmãos, e o cheque ia cair como se fosse no outro dia. A Isabel levantou, eu levantei 4 horas da manhã, e eu fui para os pés da cama, dobrei o meu joelho, e eu disse, Senhor, eu só vou levantar daqui, quando a solução chegar para este problema. E eu fui para a oração, falei, não vou comer, não vou me alimentar, enquanto tu não aparecer e dizer, eu estou aqui para te dar vitória. Quando foi lá para as 8 horas, 8h30, a Isabel bateu na porta do quarto, e adentrou e disse, olha, pode encerrar a oração, porque a bênção chegou. Uma irmã lá das fazendas, que nem dizimista era, o Espírito de Deus falou com ela lá, diz, pega o seu dízimo e vai levar lá na igreja, porque a obra de Deus precisa. Aleluia. E ela chegou em casa, conversou com a Isabel, deu o dinheiro, a Isabel orou por ela, e ela despediu e foi embora. E a Isabel entrou e me mostrou, está aqui o dinheiro do cheque, e ainda vai sobrar dinheiro. E eu levantei glorificando a Deus, disse, esse é o Deus que eu sirvo, Ele nunca me desamparou, Ele nunca me envergonhou, e por essa vez mais uma vitória eu tive, na obra dEle. Deus tem nos dado graça e vitória. Irmão, você serve um Deus que é dono da tua vida. Aleluia. Deus, Ele quer te abençoar o seu lar, a sua família, a sua vida. Seja fiel a Deus, seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, contribua para a obra de Deus, e Deus vai estender as tuas mãos, e você vai dizer, eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, porque Deus é contigo para te abençoar.
Não fique dando ouvido, irmão, para as coisas aí, para o inimigo, para os perseguidores, para os grupos negativos. Levante a cabeça, mesmo na prova, não pare de cantar, mesmo na luta, não pare de adorar a Deus. Parece que eu vejo Paulo ali, em meio a tanta tribulação, mas dizia: eu não vou parar, eu vou continuar servindo esse Deus, porque Ele é comigo. Aleluia. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para falar esta palavra ao teu coração. Talvez você pense que está sozinho, mas Deus está ao teu lado para te dar vitória. Oh, xaramaxé, aleluia. Ah, pastor, mas é momento difícil. É difícil, mas Deus, Ele está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está com esta igreja. Aleluia. Deus é com esse ministério. Deus é com esses obreiros. Deus é com este povo. Tem momento que nós entramos em desespero, mas Deus é conosco para dar vitória. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Eu posso fazer uma oração por a igreja, pastor? Com a permissão do nosso pastor Jurandir, colocamos em pé. Eu quero orar por você. Eu não sei qual a turbulência que te ataca. Eu não sei qual o vento ao contrário que te aflige. Mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo para te dar vitória. Os projetos que Deus tem na tua vida, o vento não vai tirar. Os planos de Deus que Deus tem na sua vida, na sua família, as trevas não vai impedir, porque Deus te enxerga no meio das trevas. Aleluia, aleluia. Hoje eu ainda estava analisando um vídeo que fala que os leões enxergam muito mais melhor de noite do que de dia. Aí eu disse: se os leões enxergam assim, imagina o meu Deus. Imagina os olhares do meu Deus, do seu Deus, do nosso Deus. Irmão, possa estar as trevas que for, mas Ele está te enxergando e te acompanhando para te dar vitória. E se você crê nesta palavra e Deus tem falado com você, saia do teu lugar, venha à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Pastor Jurandir, ele pode pedir para os obreiros orar, assim se ele sentir, pode, né? Para os obreiros descer aqui, os pastores estender as mãos, e nós estaremos orando e pedindo que Deus continue revelando a ti a presença dEle, e dizendo: eu estou aqui com você, eu não vou te deixar, você tem um valor imenso para o nosso Deus. Aleluia. Deus quer te curar nesta noite. Deus quer resolver o problema financeiro da tua vida. Deus quer dar vitória na tua vida conjugal. Deus quer operar maravilha na tua vida. Aleluia. Corra depressa, vem buscar a tua bênção, meu amado. Aleluia. Oh, como é bom estarmos na presença de Deus. Nós iremos orarmos ao Senhor. Você possa curvar a sua cabeça, os obreiros podem descer, e nós iremos orarmos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu tenho pregado a tua palavra, Senhor. Senhor, tu sabe que a tua palavra, ela tem poder de curar, ela tem poder de alegrar esse coração entristecido, ela tem poder, Senhor, de tirar, Senhor, toda dúvida. Eu sei que a tua presença é real neste lugar. Eu sei que a tua unção é real neste lugar. Eu sei que tu és o Deus da nossa vida. Aleluia. Pai querido, tu és aquele que orienta, tu és aquele que salva, tu és aquele que liberta. Pai, eu peço a bênção, Senhor, ao nosso pastor presidente, pastor Levi, onde ele estiver, seja com teu filho. Pai querido, continua conservando o teu filho, pastor Joel, Senhor, nosso pastor presidente benemérito, nosso conselheiro, Senhor.
Deus, continua conosco, nos dando vitória. Vai curando o Senhor nesta noite. Eu peço a tua bênção sobre a vida do teu filho, pastor Jurandir, na frente desse trabalho, da esposa dele, a irmã Isabel, a família. Continua guardando, abençoando, protegendo. Tu és o Deus de vitória, pois eu te adoro, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento especial na tua presença. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Sentar um instante. Quinta-feira, a grande noite da vitória. Sábado, a nossa reunião mensal com os obreiros e também a convocação da Assembleia Geral aí para eleição da nova diretoria da igreja. Então será no sábado. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical. Domingo à noite, Santa Ceia, batismo e a Santa Ceia do Senhor. E no dia da Santa Ceia, o dia também da campanha do arroz. Os irmãos anotem, tragam, porque a assistência social necessita e aguarda aí a cooperação, a colaboração de cada um dos irmãos. Ficamos com esta palavra. Deus abençoe, pastor Donizete, pela cooperação, e cada um de nós retornemos aos nossos lares, guardado debaixo da mão santa do Senhor Jesus, porque Ele é a razão da nossa vitória. De tudo quanto aprendemos nessa noite, a essência é: não importa como os outros veem você, o importante é como Deus está vendo você. Aleluia, isto faz a diferença. Assim aconteceu com Paulo naquela ilha, não é? Quando a serpente pegou lá o seu dedo, que ele foi pegar os gravetos lá para aquecer o fogo, porque estava frio, e aquela víbora, aquela serpente pegando o seu dedo, e o povo começaram a observar, e disse textualmente: certamente esse homem é homicida, escapou lá do navio, mas a justiça não vai deixar escapar. Mas passou os minutos, e os nativos que viam ele como homicida mudaram o nome, chamou ele de quê? Esse é um Deus, nem homem de Deus, consideraram ele como um Deus. Aleluia. E onde você está, cheio da verdade do Senhor, não importa como eles te veem, o importante é como Deus está te vendo. Aleluia. Se está na dificuldade, Deus está vendo você na dificuldade. Se você está na luta, Deus está vendo na luta. Mas uma coisa, Ele está olhando também para a fé que você tem. Aleluia. E assim Paulo foi chamado de um Deus. Houve aquele milagre, ele orou lá pelo diretor, lá o governador, lá sei quem, como era o título do cidadão que administrava aquela ilha, e aquele homem sarou daquela desinteria, aquela problemática, e o nome do Senhor foi glorificado. Deixa Deus glorificar na sua vida o seu nome, amém? Leva a bênção e a vitória, abraça a palavra, guarda a fé e pratique, e o nome do Senhor de ser glorificado. Ficamos de pé, agradecemos o Senhor por tudo. Quinta-feira, repetindo a noite da vitória, mais uma vez recomendando a reunião de obreiros e a assembleia no sábado, e domingo nossas reuniões aí, Santa Ceia, batismo e escola bíblica dominical. Pastor Joel nos abençoando e nós caminhando com a vitória em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.